Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Eu vou fazer essa videoaula bem pequena, só pra gente resumir o que nós estudamos nesse último capítulo das nossas aulas de ciência, onde nós falamos sobre o reino protista, né? Então, pra gente recapitular tudo, um resumão sobre tudo que a gente estudou nesse capítulo. Primeiro, que o reino protista se divide em dois grandes grupos, os grupos dos protozoários e os grupos das algas, certo? Vimos também que alguns protozoários têm um modo de vida bem peculiar, certo? Existe uma grande diversidade de protozoários. E alguns dos exemplos de protozoários, de como eles vivem, aonde eles vivem, como se locomovem, a gente falou sobre eles. Então, primeiro nós falamos dos paramécios, que são protozoários de vida livre, certo? Vivem em água doce ou rios também, né, lagos, e se movimentam por cílios, né, os paramécios. Vimos também que os tripanossomos são protozoários que causam doenças como a doença de Chagas e que se movimentam ali por flagelos, certo? Os tripanossomos. Já os plasmódios, a gente viu que é um tipo de protozoário que também causa doença, no caso a malária, né? E não possui nenhuma estrutura de locomoção, ou seja, não possui nem cílios e nem flagelos, porque esse tipo de protozoário se aloja lá no fígado, em um órgão, né, dos seres vivos, e parasitam ali, certo? Então, esses são alguns tipos de modo de vida dos protozoários e de como eles se movimentam. Vimos também que a ameba se movimenta ali pelos seus pseudópodes, pelos seus falsos pés, né? Então, esses são os tipos de modos de vida e formas de locomoção de alguns protozoários. Vimos também que os protozoários têm um processo de reprodução muito semelhante com os das bactérias, né? Que é a bipartição ou cisciparidade, ou também conjugação, que é a troca de material genético entre esses seres, tá? Vimos essas formas de reprodução dos protozoários, certo? E estudamos também dentro dos protozoários ainda, que é um grupo do reino protista, algumas protozooses. E o que é isso, professora? São doenças causadas por protozoários, certo? Vimos a amebíase, que é transmitida aí pela uma espécie de protozoário conhecida como ameba ou etamoeba estilóstica, né? Expliquei para vocês todos os ciclos. Vimos a doença de Chagas, que é transmitida aí pelo protozoário Trypanosoma cruzi, certo? Conhecido aí também como se hospedar no percevejo, né? Percevejo. Então, a doença de Chagas, vimos também elas, né? Além dessas doenças, vimos também a malária, que é transmitida pelo mosquito que carrega dentro dele um protozoário do gênero dos plasmódios, certo? E por fim, nós vimos a toxoplasmose, que é uma doença congênita, que é causada também por um protozoário conhecido como Toxoplasma gondii, tá? Então, isso aqui é um resumo sobre os protozoários, certo? Agora, vamos ver um pouquinho sobre o que nós vimos sobre as algas, que é um outro grupo que faz parte também do reino protista. Vimos aí que as algas, ela tem um fator de importância no meio ambiente muito grande, assim como as plantas, né? Assim como as nossas plantas, as plantas que estão lá fora, que oxigenam o nosso ambiente, que liberam oxigênio. Nós vimos que as algas também realizam fotossíntese para a sua sobrevivência. Mas nós também vimos que existem algas que também têm um modo de vida heterotrófico, ou seja, vai reter nutriente do meio em que vive, não somente pela fotossíntese, que são as algas unicelulares, né, as algas microscópicas que desenvolvem esse papel.
E dentro dessa diversidade das algas, nós vimos as algas verdes, que são também chamadas de clorofícias, né? Elas são encontradas na água doce, água salgada, em troncos de árvores, em barrancos, até mesmo na superfície da neve, certo? Vimos as algas vermelhas, que é muito utilizada aí para a substância gelatinosa que existe na sua célula, é muito utilizada aí para a produção de H, aonde auxilia aí os médicos, biomédicos a cultivarem culturas de bactérias e fungos. Vimos também as algas pardas, né? Que são algas marinhas, dentro das suas paredes celulares. Também existe uma substância que é muito utilizada aí no comércio de sorvete, na indústria de sorvete, as algas pardas, certo? Também possui na sua estrutura celular uma grande quantidade de gordura que auxilia na flutuação. Depois nós vimos as algas mais microscópicas, né? Que é bem semelhante a um protozoário, mas não são algas. Vimos aí as algas euglenas, que são unicelulares, clorofiladas e se locomovem por flagelos, tá? Vimos também as algas diatomáceas, né, que também são microscópicas, unicelulares, são encontradas em água doce e tem uma característica bem forte, que é a carapaça, que nós chamamos também de frústula, certo? E essa carapaça, em grande quantidade nos oceanos, conforme vai ficando no interior do oceano, no fundo do oceano, vai formando ali uma substância, né, umas rochas, que também são muito utilizadas na indústria de confecção, né, empregada ali nas indústrias de filtros, que ajuda ali a filtrar materiais tóxicos, já que uma vez essas algas são grandes indicadoras de águas poluídas. Elas têm um papel de filtragem, né? Então, na confecção de filtros e fertilizantes, as diatomáceas, sim? E por fim, nós temos aí as dionoflageladas, que são também unicelulares. Geralmente elas são marinhas, né? São algas marinhas que possui aí, que compõe aí grande parte também do plâncton, tá? Então, essas dionoflageladas têm uma característica muito importante que eu falei para vocês. Elas são as maiores causadoras do fenômeno conhecido como maré vermelha. Por quê? Porque dentro dessas algas, né, das dinoflageladas, elas liberam uma substância tóxica que contamina, que tira o oxigênio da água, mata os animais marinhos e podem também intoxicar humanos, pessoas, certo? Então, por elas matarem, acontece aí uma forte decomposição, tira a oxigenação da água e esses animais vão morrendo. Então, provoca aí o fenômeno, né, quando elas estão em grande floração, né, nas algas, nos oceanos, conhecido como FAM ou maré vermelha. Tudo bem, gente? Então, esse foi um resumão sobre os protozoários e as algas, tá? Finalizando sobre as algas, já que falamos da reprodução também dos protozoários, as algas elas podem se reproduzir sexuadamente, né, ou assexuada. Sexuadamente, quando há troca dos gametas, certo? Dos gametas femininos e masculinos. Então, quando ocorre aí a conjugação, a troca desse material genético, nós chamamos de sexuada. Ela vai ser assexuada quando acontece a fragmentação dos talos, né, e a produção dos esporos, que são depositados na água. Então, assim, é a reprodução assexuada, onde não há troca de gametas, nem entre os sexos opostos, né, o masculino e o feminino, entre as espécies, digamos assim,
mas sim fragmentos que são depositados na água, nos talos, na produção dos esporos, e aí vai regenerando e formando então novas algas, tá bom? Gente, esse foi um resumo sobre o nosso capítulo do reino protista, sobre os protistas, né? Ou prototista, como você queira chamar, para aqueles que perderam nossas aulas pelo Meet, e para aqueles que desejam ainda aprofundar mais o conteúdo, tá? O reino protista vai ser o assunto da nossa prova parcial. Então estudem, não deixem de participar das nossas aulas, participe das nossas aulas pelo Meet, esteja presente, faça um esforcinho e quando não puder comparecer, dá um jeitinho de avisar para a gente entender o que está acontecendo, tá bom? Fiquem com Deus, se dediquem, estudem, cuidem de vocês, da saúde e logo, logo toda essa pandemia vai passar. Então nós nos vemos na próxima aula, onde nós vamos começar a estudar sobre os fungos, tá bom? Abraço!